Boa noite, igreja. A paz do Senhor para os irmãos. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Eu vou contar para os irmãos um pouquinho do meu testemunho, um pouquinho do que Deus fez na minha vida, na vida da minha família e principalmente na vida do meu filho. Eu tive o Gael, hoje ele está com 8 meses de vida. Mas quando ele nasceu com alguns problemas de saúde e precisou ficar na UTI. E ele ficou lá durante 26 dias. E foram dias muito difíceis. Dizem que eu chorava dia e noite, desesperada, por deixar o meu filho naquele lugar. Quando eu tive alta, eu vim embora desesperada, porque tive que deixar ele lá, sem saber quando eu poderia pegar o meu filho no colo e trazê-lo para casa. Foram dias difíceis, dias muito complicados, mas de muita fé também, porque eu, meu marido e minha filha começamos a orar, a buscar o Senhor de todo o nosso coração, juntos, porque isso a gente não fazia. A gente orava separado, não orava junto, e depois que o Gael ficou internado, a gente fez esse propósito de passar a orar junto, e todas as noites a gente orava ajoelhados os três, se derramando aos pés do Senhor, orando, buscando ao Senhor, para que Ele realizasse um milagre na vida do Gael. E em outros momentos também, eu orava constantemente, dia e noite, orava e chorava, pedindo ao Senhor para que curasse meu filho e trouxesse o meu filho para casa. Quando o Gael nasceu e ele precisou ficar na UTI, a médica veio conversar comigo e falou que ele nasceu com alguns problemas, que ele estava com pneumonia, ele ingeriu mecônio quando nasceu, porque demorou a nascer, foi um parto prolongado, ele teve asfixia, o meu filho precisou ser reanimado, irmãos, na UTI, meu filho quase morreu se não fosse a mão de Deus, se não fosse as minhas orações dos meus irmãos, que eu sei que muitos irmãos oraram para que meu filho fosse curado. E para a honra e glória do Senhor, meu filho foi curado. E hoje ele está aqui comigo, graças a Deus, saudável, perfeito, sem sequela nenhuma. Porque a médica, em uma das visitas que eu ia, ela me falou que ele sim poderia, ficar com alguma sequela por tudo que ele teve. Mas o meu Deus é Deus maravilhoso, Ele faz o milagre por completo. E meu filho foi curado. Ele está saudável, perfeito, sem problema nenhum, para a honra e glória do Senhor. A primeira vez que eu fui visitar o Gael, ele nasceu, né, às 5 horas da manhã. E mais ou menos à tarde eu consegui ir na UTI visitá-lo e conversar com os médicos sobre a real situação dele. E quando eu entrei na UTI, meu filho estava cheio de aparelhos e eu chorei, me desesperei lá dentro, por ter que deixar meu filho naquele lugar, pedindo a Deus, implorando para que tirasse meu filho de lá, porque só uma mãe sabe a dor que é você ter que deixar o seu filho num hospital. E meu filho todo debilitado, irmão, cheio de aparelho. Eu vou mandar a foto para que os irmãos possam ver o meu filho, como ele estava, primeiro dia de vida dele, e como ele está hoje, para a honra e glória do Senhor. E eu visitava o meu filho um dia sim, um dia não, porque por causa dessa pandemia eu não podia ir todos os dias. E toda vez que eu saía de lá, eu saía desesperada por deixar meu filho naquele lugar, sem saber quando eu poderia trazer o meu filho para casa. Porque, irmãos, Deus falou no meu coração nesse período que eu passei. Deus falou profundamente no meu coração. Eu tinha certeza que o meu filho seria curado. Mas nós somos seres humanos e principalmente para uma mãe, a gente quer o nosso milagre para ontem. Mas eu sabia que Deus iria fazer, mas eu teria que esperar o tempo dele. E esse tempo foi um tempo de luta, de tratamento, mas a minha vitória chegou. Eu consegui, com a graça de Deus, eu recebi o meu milagre e consegui trazer o meu filho para casa. Mas foram dias complicados, porque eu ia visitar o meu filho e muitas vezes saía de lá
chorando porque ele não estava muito bom. Os remédios que ele tomava não estava fazendo efeito. Meu filho teve que trocar os antibióticos umas 3 vezes, porque o prazo para o meu filho ter alta, o médico me disse, era de 10 dias, se os antibióticos fizessem efeito. Mas como os antibióticos não estavam fazendo efeito, meu filho só foi ficando, só foi ficando. Eu ia para lá com a esperança de que eu iria receber notícias de que meu filho teria alta. Chegava lá, os médicos diziam que meu filho teria que ficar mais dias, porque ele teria que tomar mais medicamento. E chegava lá, irmãos, meu filho debilitado, dormindo o tempo inteiro, cheio de aparelho. E depois, irmãos, eu comecei a ver a mão de Deus na vida do meu filho. Eu chegava lá, meu filho já estava melhor, sem aparelho, e eles iam tirando os aparelhos aos poucos, e ele foi tirando aos poucos os aparelhos, até que ficou sem nada, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. E hoje meu filho está aqui comigo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Esse testemunho, irmãos, é para motivacionar muitas pessoas, que se vocês estiverem com alguma situação, precisando de um milagre, não desiste, busca o Senhor, implora a Ele, se derrame aos pés do Senhor, que Ele irá fazer um milagre na vida dos irmãos também, assim como fez na minha vida e tem feito na vida de muitas pessoas, porque não foi só na minha que Ele fez. Quantas pessoas na nossa comunidade têm recebido bênçãos e mais bênçãos das mãos do Senhor? Quantas pessoas contou o testemunho ou ainda vai contar do que Deus fez na vida deles? Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos.